Então, vamos seguindo para chegar até a narrativa de Sodoma e Gomorra. Lá em Gênesis capítulo 13, versículo 10, vai falar da região, vai começar a falar da narrativa de Sodoma e Gomorra já, por quê? Porque vai falar de Abraão e seu sobrinho Ló, e é importante porque eles vão ver terras, né? Vão ter as terras, e Abraão vai dizer assim: olha, a gente vai ter que se dividir porque a gente não tem como viver tudo no mesmo lugar, porque a gente é muita gente. A família é estendida, né? Tem muita gente ali. Então ele diz para o sobrinho dele escolher uma região onde ele vai habitar e Abraão vai para o outro lado. E aqui é o momento em que o narrador descreve a situação do ponto de vista de Ló, o sobrinho de Abraão. E ele vê que tudo está bem regado. Então, aqui o redator pode muito bem ter se baseado numa tradição de que toda a planície do Jordão até o Mar Morto, né? Antes de algum tipo de cataclismo, algum tipo de evento que eles vão. É como se fosse uma mitologia de que aconteceu alguma coisa ali para virar uma situação degradante. Mas há um mito de que antes ali era um lugar bem regado, bem irrigado. E eles vão comparar no mito esse lugar ao Jardim de Javé, que é a questão do Éden, né? Que seria. E também é o Egito, que é fabulosamente irrigado ao sul. Então, vai descrever uma região que eles conhecem como árida, como um mito de que antes aquilo ali era um jardim maravilhoso. Tá? E ali vai mostrar que então ele habitou na cidade, desarmou a sua tenda. Então, nessa primeira fase da sua habitação na planície, Ló é representado de uma forma bem ambígua. Ele mora numa cidade ou ele vai acampar perto de uma cidade. Do ponto de vista do redator, esse abandono da vida seminômade, né, porque eles estavam armando e desarmando tendas, agora eles vão se estabelecer na terra. O verbo ahal do hebraico, derivado do substantivo tenda, é relativamente raro e parece significar tanto montar uma tenda quanto dobrar a tenda para se preparando para a mudança. Então, aqui vai mostrar um período de transição em que eles estão se estabelecendo nessa região. E existe uma observação no versículo 13 sobre o povo de Sodoma e sugere que Ló fez uma escolha ruim. E é tipo é como se o redator tivesse. Sabe quando você está assistindo um filme e tá tudo legal, de repente acontece uma cena que faz você ficar apreensivo? É como se o roteirista tivesse criado. Tivesse te dado um spoiler que ali vai ter perigo. E aqui o versículo 13 do capítulo 13, veja, o problema, a destruição de Sodoma e Gomorra está lá no capítulo 19. Mas aqui no capítulo 13 tem uma sugestão de que Ló, quando escolheu habitar em Sodoma, ele fez uma escolha ruim. Então, esse spoiler aqui que dá a impressão de que algo ruim vai acontecer. A história da recepção do drama de Sodoma e Gomorra é tão variada que é necessário um estudo detalhado de vários estágios. Nenhuma outra narrativa da Bíblia passou por interpretações tão diferentes em um período de tempo de pelo menos 2000 anos. Sodoma, como tema bíblico, é discretamente introduzida em Gênesis 10, 19. Como a gente viu, a questão geográfica. O narrador informa aos leitores que a cidade foi fundada por cananeus, ou seja, pessoas descendentes do neto de Noé, lembra Canaã? O que faz de Sodoma uma representante significativa das antigas cidades-estado cananeias. E também já é uma dica que o redator está dando de que aquela região não é uma região boa, porque para o redator os cananeus são inimigos. O nome de Sodoma ocorre pela segunda vez no capítulo 13, como acabamos de ver,
onde os leitores são informados de que a cidade está localizada no fértil Vale do Jordão. Então a gente tem essa introdução. A exuberância da área atrai Ló, sobrinho de Abraão, que muda sua tenda até Sodoma. Em uma sutil mudança de tom, o narrador continua a explicação de que os habitantes de Sodoma e Gomorra são perversos e pecadores. Esse é o spoiler que já faz você ficar apreensivo o que vai acontecer ali, entendeu? Ele foi para aquela cidade maravilhosa, bem irrigada, que parece o Jardim de Javé, mas os habitantes são perversos. E aí você pensa, putz, vai dar merda, entendeu? Essa é a questão. O Gênesis não especifica a natureza da maldade e pecaminosidade, mas o fato de que as cidades vão ser destruídas já é apontado em Gênesis 13:10. Então você já tem, o narrador já está mostrando para onde que ele vai te levar, para a destruição dessas cidades.